Fala, técnico mecânico, tudo bem contigo? Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão sobre como é o processo para a gente obter a programação de usinagem de uma peça cilíndrica, utilizando o módulo do invento HSM. Bora pro vídeo? Bom, pessoal, o objetivo aqui é a gente fazer uma revisão, né, de como é o processo para a gente obter a programação dessa pecinha aqui. De cara, a gente já visualiza que ela é uma peça bem simples, né? Nós precisamos aqui fazer um faceamento, em seguida a gente vai fazer o torneamento externo, né? Um desbaste externo dessa peça. Depois faremos os canais, esses dois canais aqui nesse diâmetro maior, e esse canal aqui, que é o canal de saída da ferramenta, né? De rosca, tá? Por último, a gente faz essa rosca, que é uma rosca M25, né? Com um passe de 2, uma rosca métrica, né, de perfil triangular. Então, uma peça bem simples. Claro e evidente que o invento tem o módulo CAN aqui tem uma série de configurações que a gente precisa ajustar, mas nesse vídeo eu vou simplificar o bastante, né, só o suficiente para a gente poder gerar essa programação aqui no ambiente do HSM. No primeiro momento, você está vendo a peça aqui modelada, o que é que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui nessa aba CAM, clica aqui na aba CAM. Cliquei na aba CAM, o software vai me disponibilizar aqui uma série de ferramentas, como simulação, né, a geração do código, né, de processamento. Vamos ter aqui o setup, que é toda a preparação. Vamos ter aqui ferramentas de furação, né, ferramentas para utilizar na fresagem, né, 2D Milling, 3D Milling, Multi-X Milling, né, tudo são ferramentas para a gente fazer fresamento. No nosso caso, a nossa peça ela é uma peça feita no torno. Então a gente vai utilizar aqui as ferramentas do turn, né? Onde tem aqui para fazer o perfil de desbaste, o perfil de acabamento, né? Fazer faceamento, fazer rosca. Então a gente vai utilizar essas ferramentas para a gente poder conseguir fazer a geração do programa dessa peça. Primeira coisa, meu amigo, o que é que você tem que fazer? Primeira coisa é a preparação, né? Eu já sei quais as operações que a gente vai fazer nessa peça. Mas antes, aqui no software, eu preciso fazer a preparação. Utilizando aqui o botão Setup, né? Você vai criar o blank, né? O material em bruto para poder usinar essa peça. Então, clica aqui na pastinha Setup. Quando eu clico aqui na pastinha Setup, automaticamente o software aqui ele já criou um blank, né? Envolvendo a peça aqui. Só que esse blank ele está na forma de caixa, né? Na forma aqui de prisma. E ainda assim a gente vai ter que fazer as configurações. Então, no primeiro momento, eu vou clicar aqui, ó, onde tem Machine. Abre aqui, ó, no Select, aperta o botão Select. Então, você vai apertar aqui no Machine o botão Select. Para quê? Para selecionar a máquina, né? Qual é a máquina que eu vou utilizar? A máquina que eu vou utilizar aqui é o torno. Então, aperta aqui Turn. Em seguida, eu vou selecionar essa primeira opção aqui, que é o Generic Lathe, tá? Essa primeira opção, dá um OK. Automaticamente ele já criou aqui um blank cilíndrico, tá? Então já selecionou. Vou retrair essa aba aqui do Machine, ó, nessas duas setinhas brancas aqui, a gente vai retrair para não atrapalhar vocês aí na hora que vocês estiverem vendo o vídeo. Então vou fechar aqui essa abazinha. Ficou a aba Setup, né? A aba Setup praticamente ela importa as configurações que eu fiz lá no Machine. Então ele já selecionou o tipo de operação, no caso, operação de torneamento. Spindle é o eixo, né? O eixo ávre. No caso, a gente tem um eixo ávre primário, né? Tem a opção também da gente botar secundário, mas no nosso caso a gente vai utilizar apenas um eixo aqui, né? Então, eixo primário. Vou retrair essa caixinha. Vamos para a próxima. Próxima caixinha a gente tem aqui o Sistema de Coordenada de Trabalho, que é o WCS, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer a organização desse eixo aqui, ó, que é o zero peça, tá? Então perceba que para a gente poder fazer a organização, a gente precisa estar apertando nessas setinhas aqui, para que esses eixos eles se posicionem, né, na referência que eu vou trabalhar. Então no caso aqui, ó, se eu apertar no Z, que é o eixo de centro, né, o eixo de rotação da peça, quando eu clico ele vai para o outro lado. Que a gente vai ter que deixar na nossa programação aqui
esse eixo Z na frente da peça, né? Então a origem está na frente da peça. O eixo Z é o eixo que passa pelo centro da peça. Se o seu tiver dessa maneira aqui, ó, é só você dar um clique aqui no Z que ele vai para frente. Então a gente já tem o eixo de centro da peça, né? O eixo de comprimento, que é o Z, posicionado corretamente. Falta agora a gente posicionar o X, né? O X aqui está aqui para baixo. Vou fazer aqui algumas alterações, ó. Fui clicando aqui nos eixos e já deixei posicionado corretamente. Então, o eixo Z relacionado ao comprimento, o eixo X é a coordenada responsável aqui pelo incremento do diâmetro, né? Quando a gente vai trabalhar no diâmetro. Então, todas as coordenadas que eu coloco em relação a X vão ser positivas até o centro aqui, ó, né? Passou do centro para lá, as coordenadas em X ficam negativas. Todas as coordenadas que estão para dentro da peça aqui, ó, da face da peça para dentro, são coordenadas em Z negativos. Então o Z vai ser negativo e o X vai ser positivo, assim como a gente trabalhou aí nas últimas programações, tá? Então posicionamento aqui ok, tranquilo. Origem, a gente vai colocar stock front, né? Então essa origem vai ficar na frente da peça. Vou fechar essa caixinha aqui e vamos para a próxima aqui, ó, Safe Z. O Safe Z também a gente vai deixar esse stock front, né? Quando a gente coloca o stock front Safe Z, significa que a ferramenta ela vai se deslocar em avanço rápido até essa linha de referência aqui, ó, que é 5 milímetros da origem da peça. Veja que à medida que eu aumento aqui, ó, a linha Z se desloca para a direita, tá? Então a gente precisa deixar aqui uma margem de segurança. Vou deixar aqui 5 milímetros para que a ferramenta, né, se desloque em avanço rápido até esse ponto e a partir desse ponto ela se desloque em avanço programado. Vou fechar essa caixinha do SafeZ. Aqui na próxima caixinha a gente tem um model, que é um modelo, né? Qual é o modelo que a gente vai fazer? É esse modelo que está aqui dentro da caixinha, né? Dentro desse blank, né? Na verdade. Então eu vou clicar aqui, ó, e automaticamente ela já seleciona o modelo que a gente vai fazer a usinagem. Vou fechar essa aba e vamos para a próxima. A próxima é o chuck, a placa, né? Se a gente observar aqui, a gente tem uma linha verde, né? Essa linha verde está representando a placa. E aqui ele está me dizendo que a placa, né, está atrás, né, do modelo e que ela está a 10 milímetros dessa face final aqui, né? Desse último ponto, né? O último ponto vai ser esse. Então a placa está a menos 10, ou seja, 10 milímetros de distância. Então isso aqui já vem default, não vamos mexer nisso daqui, a gente tem a opção de alterar, claro, mas aqui eu vou simplificar o máximo possível para o vídeo não ficar muito grande. Vamos aqui para a próxima aba. A próxima aba é o estoque, é o sobremetal. Quando a gente olha para a peça aqui, para o modelo, a gente percebe que tem um blank, né, que está envolvendo a peça, mas esse está nas medidas da peça, né, as medidas finais da peça. Então o diâmetro da peça aqui, o diâmetro maior dela é 50 e o blank está aqui alinhado com os 50. E o comprimento é 80, tá? Então veja que o blank também está alinhado com as faces de comprimento. O que é que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que colocar aqui um sobremetal, né? Então vamos colocar aqui em vez de 50, a gente vai colocar um sobremetal de 55. 55. Pronto, coloquei 55. O software aqui ele já dividiu, né? O 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Vamos agora para o comprimento. Quanto de comprimento a gente coloca aqui, professor? Bom, a gente vai colocar, a gente vai considerar que a gente tem que ter um sobremetal aqui na frente, né? Porque a gente vai precisar facear essa peça. Essa peça ela vem lá de um processo de corte, que é a serra. Então, essa face vai estar irregular, a gente vai ter que facear isso. Então, tem um sobremetal aqui. E um sobremetal aqui para trás, que é onde a gente vai precisar, né, fixar isso na placa do torno, tá? Então, a gente tem que ter aqui um comprimento suficiente para a gente poder agarrar essa peça. Como a gente não vai trabalhar entre placa e ponta, a gente tem que ter aqui uma pegada, né, um comprimento bem relevante aqui para a gente poder ter uma fixação segura. Então eu vou colocar aqui, pessoal, vamos colocar 150 milímetros, tá? Vou colocar aqui 150 milímetros. O que foi que aconteceu? Como a posição do modelo está centralizada, ele dividiu esses 150 milímetros nas medidas finais da peça. Porém, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar todo esse sobremetal para trás
De que forma, professor? Nós vemos aqui no model position, né? Ou seja, na posição do modelo, e a gente vai colocar offset from font. Então ele joga, ó, todo o sobremetal que eu tinha para trás. Porém, lembra que a gente tem que ter aqui, ó, 1 milímetro, 2 milímetros aqui de sobremetal. Então eu vou dar um offset, um deslocamento aqui de 2 milímetros, ó. Clica 1, 2. Então ele deslocou, né, do total para trás, deslocou aqui 2 milímetros para frente. Lembrando que a peça ela tem 80, tá? 80 milímetros e ficou aqui um bom material para trás, né? É só a gente fazer a conta aqui, ó. 180 menos 50, a gente vai ter aqui 70 milímetros, né, de sobremetal. Menos esses dois aqui da frente, então vai ficar 68 aqui para trás, né? Então a gente tem 68 aqui, o suficiente para a gente poder fazer uma fixação com segurança. Pronto. Ok. Vamos para a próxima coluna aqui, é o Port Process. Aqui a gente pode alterar o número desse programa, sempre ele vai estar salvando com isso daqui. E aqui a gente coloca o comentário, né? Você pode colocar seu nome, né? Colocar aqui Romário Prof. Romário Prof. E aí a gente pode colocar aqui também, pessoal, o nome da peça, né? O número da peça, para a gente identificar melhor na hora que a gente for chamar esse programa lá no Tor, beleza? Então fica aí ao seu critério. Aperta OK, setup concluído. Vamos para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa, professor? Bom, depois que eu tenho aqui, gente, o blank definido, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o faceamento, né? A gente precisa fazer o faceamento, criar uma face de referência para que o torno ele consiga puxar ali as coordenadas. Então a gente vai utilizar aqui, gente, ó, na aba de torneamento, a gente tem várias operações aqui. Eu vou pegar isso daqui, ó, face. Vamos fazer o faceamento. Clica no faceamento. Quando eu clicar no faceamento, ele vai abrir aqui uma aba, né, com várias colunas para a gente preencher. A primeira coisa que a gente vai fazer na primeira coluna é selecionar a ferramenta em Tool. Então eu vou lá, clico em Tool. Clicando em Tools, ele vai abrir aqui essa caixinha aqui, tá, pessoal? E aí ele me dá uma opção, né, de várias ferramentas diferentes. O que é que você vai fazer? Você vai rolar aqui essa caixinha aqui até você achar a ferramenta Turn Simple, Sample, né? Sei lá como é que se pronuncia isso em inglês. Então, Turn Simple. Então, você clica nela aqui e aí ela vai já dar aqui uma visualização de como é essa ferramenta. Então, para fazer o faceamento, a gente vai utilizar uma ferramenta de torneamento externo, né? E aí fica aqui a opção para você escolher o tipo de ferramenta, né? Eu quero uma ferramenta nesse modelo, quero uma ferramenta desse modelo, eu quero uma ferramenta de canal, né? Aqui embaixo, ó. Quero uma ferramenta de rosca. Então ele te dá várias opções. Nesse primeiro momento a gente vai escolher essa primeira opção aqui, tá? E aí ela já traz algumas configurações aqui, né? De fábrica, né? Algumas configurações que já vêm do programa. Então eu vou editar aqui para a gente dar uma olhada nisso. Aperta Edit. Nesse Edit tem algumas configurações que a gente pode fazer. Nessa primeira coluna, eu tenho aqui uma configuração geral, onde eu posso colocar um número da ferramenta, né? Então, a depender dessa ferramenta, né? Qual é a ferramenta que está lá na torre do CNC? Eu vou colocar aqui igual, né? A, a fe- Pronto. Então, Bom, então nessa aba aqui inicial, a gente tem aqui a opção de botar o número da ferramenta, né, de acordo com o número que essa ferramenta está lá na torre do CNC. Então vamos imaginar que essa ferramenta de tornear externo está lá na torre do CNC na posição 3. Então eu vou lá e coloco aqui, ó, número 3 para ela poder selecionar corretamente lá a ferramenta. Aqui a gente não vai mexer, porque é só para a gente poder gerar o programa, né? Aqui é a refrigeração, né? Qual é o tipo de refrigeração que a gente utiliza, se é fluido, se é ar, se é sucção, tem várias opções aqui. Na grande maioria das opções, das vezes, na grande maioria das vezes a gente utiliza aqui fluido. Então, você praticamente não vai mexer nisso aqui. Material da ferramenta, né? Metal duro, né? Carbeto de tungstênio, também não vou mexer nisso aqui. Vamos para a próxima coluna do inserto. Nessa opção aqui, o que basicamente você vai mexer, pessoal, é aqui na geometria, né, no ângulo de cunha da ferramenta, né? Então tem uma opção aqui, ó, uma ferramenta de 80 graus, uma ferramenta de 55 graus, você vai mudando aqui a opção.
Para a operação de faceamento, eu preciso de uma ferramenta com um ângulo mais pontiagudo, né? Isso vai facilitar ali a questão do faceamento. Então, vou escolher essa ferramenta aqui de 55 graus. Professor, mas poderia ser essa de 80? Poderia. Aqui na programação virtual não vai ter muito problema não. Mas vamos colocar corretamente aqui a ferramenta de 55 graus. Vamos para a próxima aba, a aba Holder, que é onde a gente faz as alterações aqui do tamanho do suporte, né? Em algum momento a ferramenta ela pode dar uma colisão ali por conta da geometria. Então eu tenho a possibilidade de mudar aqui alguns comprimentos, né? Alguns tamanhos do suporte. Não vamos mexer nisso agora. Próxima aba, Setup. A gente não vai mexer nisso aqui. Aqui a gente tem um sentido aqui de rotação do eixo, né? M3 é o que a gente está trabalhando, né? Na nossa unidade da escola. E por último aqui, Feed Speed. Eu posso colocar aqui a velocidade da superfície, né? Que é a velocidade de corte que a gente vai estar trabalhando, tá? Pode colocar aqui, gente, 100 e... Vamos colocar aqui 200 metros por minuto. Passo por revolução, aqui está um décimo, né? Um décimo, também não vou mexer nisso aqui, mas você pode aumentar ou pode diminuir isso daqui, a depender da sua necessidade, tá? Vamos deixar do jeito que está aqui, isso aqui não vai mudar muito na programação do HSM, vamos dar um OK. Pronto, então a gente já configurou a ferramenta, só apertar agora aqui Select. OK, aperta esse aqui para não aparecer mais essa mensagem. Pronto, então já apareceu a ferramenta e já apareceu inicialmente alguma coisa aqui, mas ainda falta a gente preencher uma série de colunas aqui, pessoal. Vamos para essa segunda coluna aqui, é a geometria. Essa geometria aqui, você pode deixar esse model front, né, a frente do modelo, tá? Então pode deixar isso daqui para ela poder facear até essa origem que a gente selecionou. Essa terceira coluna aqui, a gente não vai mexer nessa terceira coluna, tá, pessoal, nesse primeiro momento. Quarta coluna, passes, né? Então, eu tenho uma opção aqui de tolerância, né, desse faceamento. Aqui ele já coloca automático 1/100. Deixa isso daqui, não vamos mexer nisso. Tipo de compensação, compensação pelo computador, também a gente não vai mexer. E aqui a gente pode botar múltiplos passes, né? A gente não vai tirar o sobremetal, né? A gente não vai tirar um sobremetal da face com uma quantidade muito grande, né? Então, a gente pode colocar aqui 0,5, né? No faceamento a gente não costuma tirar uma profundidade muito grande. Então, deixa eu colocar aqui múltiplos passes, 0,5, beleza. Próxima coluna, né? Aqui retração total, preservar movimentos rápidos. A gente também não vai mexer nisso daqui, só dar um OK e correr para o abraço. Então, veja que ela já criou aqui, né, a trajetória, né, do funcionamento. Então, a gente já pode fazer uma pré-seleção aqui, uma pré-simulação. A gente já pode fazer a pré-simulação, clicando aqui em Setup, aperta Simulate. Abriu essa aba aqui do Simulate, você vai apertar Stock, né, que é para a gente poder ver o blank, tá? Então, vamos lá. Vou dar um play e ver que ela está, ó, faceou 5/10, faceou 5/10, ou seja, ela tirou 2 milímetros aí na face, não foi? Perfeito. Então, faceamento OK, não deu nenhum erro aqui. Geralmente, quando acontece erro aqui, vai aparecer uma linha vermelha indicando que aconteceu algum erro, alguma colisão, tá? Então, tá de boas aqui. Vamos só conferir aqui o setup, o quanto que a gente colocou de sobremetal na face, né? Então, a gente vem aqui em estoque, a gente deixou 2 milímetros de sobremetal aqui, né? Foi justamente o que ela tirou lá, tá? Então, dou um OK. Fiz a operação de faceamento, doutor. E agora, professor? Agora você vai para a próxima operação. Qual é a próxima operação? Faceei. Tem uma face de referência. Eu vou fazer o torneamento externo de todo esse contorno da peça. Beleza. Então, a gente vai fazer uma operação de desbarte. Aqui a gente poderia fazer uma operação de desbarte e depois uma operação de acabamento. Para o vídeo não ficar muito grande, eu só vou fazer uma operação de desbarte, que é esse Profile Hugging. Eu não sei como é que pronuncia, acho que é assim, tá? Então, clica nesse Profile Hugging. Então, vai aparecer aqui algumas abas, né, semelhantes à primeira do faceamento. Primeira coisa que eu tenho que fazer, selecionar a ferramenta, Tools. Então, inicialmente ele já aparece aqui, né, aquela ferramenta que a gente selecionou. Eu posso selecionar ela e posso editar, né?
Então já deixa selecionado, ó, essa ferramenta, ela já está selecionada aqui, aquele Turn Sample Tools, que foi o que a gente utilizou, né? Uma ferramenta simples aqui, de torneamento simples. Escolhe essa primeira opção e você vai editar aqui, ó. Bom, como eu vou fazer uma operação de desbaste, o ideal é que eu tenha uma ferramenta, né, com um ângulo de cunha maior, uma ferramenta mais resistente, para a gente poder conseguir desbastar isso com mais rapidez, com mais velocidade. Na operação de desbaste a gente tem que tirar bastante material. Então, como é que eu faço para mudar isso daqui? Eu vou lá em inserto, né, que é o que a gente vai mudar aqui praticamente. E deixo essa primeira opção aqui, ó, 80 graus, tá? Então veja que é uma ferramenta com um ângulo de cunha mais aberto aí, o que vai dar mais resistência à ferramenta e a gente conseguir remover material com mais rapidez, tá? O Holden a gente não mexe nada, Setup também a gente não vai mexer, porque aqui a M3 está correto, Feed Speed, a gente deixa essa mesma aqui, eu vou mudar só o passo por revolução, vamos colocar 0,2 aqui, 0,2 aqui, para ela ter um deslocamento mais rápido por revolução, né? Tendo em vista que a gente está aqui preocupado em tirar material com mais velocidade. Então, aperta OK, configurei, selecionei, né? Select OK. Veja que nessa primeira etapa aqui, ele já importa algumas configurações que eu fiz lá da ferramenta. Por exemplo, a refrigeração, fluido, né? Esse use talk stock aqui é para quando você vai utilizar a ponta, é a ponta aqui de apoio, né? No caso, não é o nosso caso, né? Aqui a gente tem a velocidade, a que foi importada. Aqui a gente tem a velocidade máxima, né, de rotação do eixo árvore. Na nossa máquina, a gente limita ali a rotação em 3.000 RPM, tá, pessoal? Então, o próprio manual da máquina diz lá qual é o limite de rotação da placa, para a gente aí evitar ter problema aí com os rolamentos, né? Enfim, então tem que obedecer aqui o que o manual diz. Então, na nossa máquina é 3.000, deixa 3.000, mas para fins, né, educativos, se você deixar 5.000, não vai alterar nada aqui, tá? Beleza, vamos para a próxima coluna. A próxima coluna é o model front aqui, né? No caso, você vai colocar stock front, né? Que é para ela reconhecer que tem um sobremetal aqui, né? Se você deixar model front aqui, ela pode dar alguma colisão, tá? Basicamente é isso que você vai mexer aqui. Terceira coluna, a gente não mexe nisso daqui nesse primeiro momento. Quarta coluna é os passes, né? Qual é o tipo de passe, professor, que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar esse, pessoal. Horizontal passes, né? Então a ferramenta vai se deslocando aqui, ó, ela vai dando a penetração e se deslocando horizontalmente. Tem outras opções aqui, ó, vertical passe, mas o que você vai utilizar aqui é isso aqui, horizontal passe. Direção front back, para frente e para trás, né? Então a ferramenta vai para frente, vai para trás. E esse grooving aqui é para ela fazer mergulho, né? No caso eu não quero que ela faça mergulho, porque a ferramenta que a gente está utilizando, ela não tem um ângulo, né, adequado para fazer esse mergulho. Então se você colocar aqui, ela pode até fazer ou dar algum tipo de erro, mas para a gente aqui, a gente vai colocar isso aqui, don't allow groove, né? Para ela não fazer esse mergulho aí de canal, tá? Essa opção aqui você deixa marcada, tolerância não mexe, tipo de compensação em computador, o máximo do passo de corte, né, que você vai utilizar, né? Então, geralmente a gente utiliza ali no mínimo 2/3 do raio da ferramenta, né? Eu nem lembro qual é o raio da ferramenta que está lá, mas a gente pode dar uma olhada aqui. Vou dar um OK aqui e vou aqui de novo em Tools. Ó, a ferramenta aqui, vou editar. Vou lá em inserto. A ferramenta está com raio de 0,2. Está muito pouco, né? Vamos colocar aqui um raio de 0,8, né? Ferramenta de desbaste tem que ter um raio maior para dar uma maior resistência. Então deixa aqui 0,8. Select OK. Aí a gente volta lá em passos, ó. E aí a gente coloca aqui uma profundidade de corte, ó, de 0,8, 1 milímetro, né? 1,2. Eu vou deixar aqui 1 milímetro, tá? Beleza? Stock to leve, né? Isso aqui é um sobremetal para o passo final. Ele está deixando um sobremetal de 1/10. Também você não vai mexer nisso daqui.
Próxima coluna, a gente tem essa parte aqui, que é para preservar movimento rápido, aproximação e retração com base no sobremetal em Z aqui, né? Enfim, também você não vai mexer. Distância de retração, né? O tanto que a ferramenta vai recuar, 1 milímetro, né? Ok, então você não vai mexer mais nisso daqui. Você vai dar só um ok e correr pro abraço. Dá um ok aqui, ele já criou as estratégias, tá vendo? Ó? Então vamos fazer a simulação. Setup, Simulate, ele vai carregar aqui e a gente vai botar isso aqui para rodar. Inicialmente ele vai fazer a operação de faceamento. No segundo momento, ele vai fazer aqui todo o desbarte e você vai ver se tem alguma colisão, né? Aparentemente aqui não tem nenhuma colisão. Tá aqui um pouco mais rápido. Agora ele está fazendo rebaixo, né? Ok. Um pequeno faceamento ali. Ok, pronto. Desbaste concluído, né? Desbastei todo o perfil. Lembrando que essa parte que sobrou aqui é a parte que está para dentro da placa e a placa está a 10 milímetros do último ponto aqui programado, tá? Ok. Fechei aqui. Próximo passo agora, doutor. Fazer os canais. Professor, como é que faz os canais? Você vai pegar aqui, vai abrir ó, a opção Turn. Abre aqui. Opa, apertei alguma coisa aqui que... Vou abrir aqui o Turn, ó. Pronto. Então, finalizando, você vem aqui em Turn, abre essa aba aqui e você vai utilizar esse, ó, Single Groove. Aperta Single Groove, que é para fazer o canal. Primeira coisa, selecionar a ferramenta. Qual é a ferramenta que eu vou utilizar para fazer canal? Clica em Tools. Vou fazer o passo a passo aqui com vocês, que é para vocês fixarem nessa etapa. Vou lá em Turn Sample Tools. E vou procurar aqui a ferramenta, ó, Turn Groove OD Groove, né? Que essa aqui é Outside Diâmetro, né? Então, essa daqui, ó, Turn Groove. Essa primeira Turn Groove aqui, você vai clicar nela e você vai editar, para você visualizar como é que ela tá. Então, a largura aqui, ó, do bedame 4 milímetros, você consegue fazer alterações aqui também. Deixa do jeito que tá, 4 milímetros. Essa primeira coluna aqui a gente não mexe, né? Já vem aqui configurado default aqui da programação. As dimensões do suporte também eu não vou mexer, mas em algum momento, se der colisão, eu tenho que fazer alterações aqui, né, pessoal? Se você trabalha diariamente com isso, você vai fazer configurações mais refinadas. Setup também eu não vou mexer. Feed speed, né? Ele já colocou aqui um avanço padrão, né? Vamos colocar aqui um avanço menor por revolução aqui, tá? Passo por revolução, vamos botar 0,05. Claro que isso aqui é na prática que você vai, né? A sua experiência que vai determinar o quanto que você vai colocar aqui. Aqui a gente está só fazendo o básico para a gente poder conseguir gerar o programa, tá, pessoal? A gente está simplificando aqui ao máximo, né? O pessoal que trabalha com CAN sabe que tem uma série de configurações que a gente tem que fazer e ajustar para poder a gente ter um melhor rendimento lá na usinagem. Ok, 0,05, ok, select. Selecionei a ferramenta já apareceu. O que é que falta agora, professor? Vamos para as próximas colunas. Essa primeira coluna aqui é a da geometria, né? Então a gente vai colocar nessa opção aqui, ó, front, né? Que é para ela poder se referenciar, né? Qual é o canal, né, que a gente vai pegar aqui. Então a gente vai pegar a frente da ferramenta e aí a gente vai clicar aqui, pessoal. A gente vai clicar nessas arestas que correspondem ao ponto final, né, do canal. Então esse daqui, essa aresta é interna, tá, pessoal? Não essa externa. A interna do canal, ó, é essa aresta aqui e essa outra aresta aqui que é a aresta aqui do alívio da rosca, ok? Pronto, front, ok, selecionado. Terceira coluna a gente não mexe. Próxima coluna é os passes, né? Eu também não vou mexer nisso daqui, tá? Tem umas outras opções aqui. Deixa do jeito que tá aqui. Última coluna também não mexe. Perfeito. Dou um ok e vamos ver o que foi que ela criou aqui, tá? Então veja que ela já criou aqui, pessoal, ó, a trajetória, né, dos canais, tá? Então vamos simular para ver o que é que está acontecendo aqui. Aperta a pasta Setup, Simulate, ela vai carregar todas as operações.
Deixa eu só mudar aqui a cor dessa peça. Vou botar aqui um alumínio para ficar uma cor aqui mais legal. Ok, pronto, vamos lá. Iniciei aqui a programação, fez o faceamento mais lindo do mundo, ó. Em seguida, ela vai para a próxima operação, que é a operação de desbarte, né? Aquela segunda operação que a gente fez, utilizando a ferramenta aí de 85 graus. Tá fazendo um rebaixo bonitinho, fez o chanfro, né? Lembrando que a peça também tem dois chanfros aqui, dois quebra-canto. Então escalonou, fez aqui bonitinho, entrou a ferramenta de canal, fez o canal e saiu. Perfeito, pessoal. É isso que eu quero, tá? Show de bola. Não deu nenhuma colisão, né? Perfeito. Close, fechei aqui. Última etapa, pessoal, a rosca. Professor, como é que a gente vai fazer essa rosca agora? Vamos pegar aqui, gente, a ferramenta de rosca, que é essa thread aqui, ó. Clica aqui em thread. Perfeito. Seleciona a ferramenta, né, professor? Você vai lá no Turn Sample Tools. Ferramenta de rosca é essa daqui, pessoal, ó. Turn Thread OD, né? Essa daqui. Vamos editar ela para ver se está tudo ok. Então, inserto triangular, né? Unidade milímetros, né? Que se fosse fazer uma rosca em polegada, você ia utilizar esse. Mas a gente vai utilizar a rosca métrica, né? Essa rosca aqui é uma M25 com um passo de 2. Aqui, gente, ó, é o passo, tá? O passo da rosca 2. Essa aqui é M25 por 2, então tá certo. Fosse M25 por 1,5, coloca aqui 1,5. Essas outras configurações é o comprimento aqui, né, da partilha, a altura da partilha, a gente não vai mexer nisso. Holding não mexe, setup não mexe, feed speed, ele já pegou aqui algumas informações, né, da última configuração, tá? Então deixa isso daqui ok, para poder facilitar. Passo por revolução, tá 1 milímetro aqui, né? Vamos deixar desse jeito aqui, depois se der algum problema a gente altera, tá? Eu tô preocupado aqui com o tempo do vídeo para não ficar muito longo. Selecionei a ferramenta, tá aqui ela bonitinha aqui. Selecionei a ferramenta, ele importou aqui as afirmações, né? O modo outside thread, né? Então a gente vai fazer uma rosca do lado de fora aqui. A gente já tá default aqui limitado 500 RPM, né? Vamos para a próxima opção. É a gente selecionar a face que vai ter a rosca, né? No caso, essa face aqui, ó. Clica na face, ele já reconheceu aqui, tá? E aí tem um detalhe importante, que é o ponto de penetração, que é esse daqui, ó, e o ponto de saída da ferramenta. Se a gente observar, o ponto de penetração tá ok, né? Ela tá bem afastada aqui, ó. Ela tá a 10 milímetros do sobremetal aqui da peça, ó. Então eu vou ter uma penetração segura, fora da peça. Porém, na saída, ó, a ferramenta não está saindo direito, ó, ela está dentro do filete. Então isso aqui vai gerar um erro para a gente. Então nesse backside stock, você vai aumentar aqui, ó, à medida que você aumenta, ela vai aumentando o comprimento aqui para ela sair, ó. Vamos deixar ela aqui mais ou menos aqui no meio do canal, ó. Vamos deixar aqui 3 milímetros, ó. Então a ferramenta está saindo da rosca tranquilamente dentro do alívio que a gente fez. Então isso aqui tá uma condição perfeita, né? Não vai bater, porque isso aqui é a lateral da ferramenta. Posso deixar até 2 aqui para garantir que ela não vai bater nessa lateral. Perfeito. Ok, vamos para a próxima coluna. Próxima coluna não mexo. Passos, né? Aqui esse thread depth aqui, gente, é a altura do filete, né? Então se a gente vai fazer uma rosca métrica, qual é a profundidade do filete? A gente tem que pegar aquela continha lá que a gente fez na sala de aula, né? 0,613 vezes o passo, que é 2, né? Isso é a altura do filete. Então 0,613 vezes 2 vai dar aproximadamente 1,22. Então a altura do filete vai ser 1,22. Número de passos aqui, ele já define automaticamente, tá? O passo da rosca 2, né? Que a gente já definiu lá inicialmente na ferramenta. Não vou mexer mais nisso aqui, não. Última coluna, também não mexo. Vou lá e dou um OK. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Ó, ele já gerou aqui o caminho, aparentemente está OK. Vamos apertar aqui em Setup.
simulate e vamos botar esse negócio aqui para funcionar. Vou aumentar aqui a velocidade, né? Faceou. Fez o desbarte bonito, tá? Lembrando que aqui é uma operação só de desbarte, tá, gente? A gente tinha que fazer o acabamento, fez a rosca. Perfeito, né? Então ela deu 5 passos aí, fez a rosca aqui, ó, show de bola, tá, pessoal? Claro que a gente não fez aqui uma configuração refinada, mas a gente fez o suficiente do que vocês precisam para vocês fazerem na prova de vocês, tá? Beleza. O que é que eu tenho que fazer agora, professor? Agora a gente vai gerar o código, né? Como é que a gente vai para gerar o código, professor? Beleza, meu amigo. Você vai clicar aqui, ó, Setup e vai apertar Port Process para a gente gerar esse código. Então aqui ele já tem o caminho, né, onde ele vai salvar isso. Aqui na configuração de processamento você vai colocar turn, né, que é torneamento. Aqui do lado você vai colocar qual é o comando, né, que você vai utilizar. Vamos colocar aqui, gente, o comando fanuc, tá? Deixa eu ver aqui, tá aqui ele, fanuc, colocou fanuc. Aqui só fica uma opção, né, ó, fanuc turn, beleza. Tranquilo, né? Aqui é o nome do programa lá que a gente colocou, né? Se eu quiser alterar aqui o número do programa, eu também altero. A unidade milímetro, né? A gente trabalha com milímetro, perfeito. Aperta post. Apertou post, ele vai procurar o lugar para salvar. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, né? Tá com o nome do arquivo aqui, vamos salvar. Dei um OK, vamos esperar um pouquinho. Pronto, gerou todo, pessoal, ó, o códigozinho de programação dessa peça aí, bem simples, tá? Então, de maneira bem rápida, é isso que vocês têm que fazer, tá? O que eu tenho que colocar aqui, ó, para salvar, eu venho nessa aba aqui e coloco isoturn, né? Basicamente isso mesmo, né? Isoturn aqui, e aí você vai lá e salva esse arquivo, né? Salve as. Aí você vai salvar isso aqui em txt, ó. Text file. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Deseja substituir? Sim, salvar. Então, eu vou salvar esse arquivo, tá? Então, vamos ver lá como é que tá. Então, esse vídeo termina por aqui. Quero agradecer a sua atenção. Espero que você tenha compreendido, né, aí a sequência de operações para a gente poder construir esse programa. Então, não se esquece, se inscreve no meu canal. Eu vou trazer novos vídeos, né, de maneira mais detalhadas aí para a gente poder fazer essas programações com mais assertividade, tá? Um forte abraço do teu professor e até a próxima. Tchau!